Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meu nome é Gabriel, faço parte do grupo de jovens do Ministério Tabernáculo de Deus, que fica na rua Francisco Inácio 380, Vila Vitória, e venho deixar uma pequena mensagem da parte de Deus, amém? Você que pode, abra a palavra de Deus comigo no livro do profeta Joel, amém? Livro dos profetas menores, profeta Joel. Nós vamos ler no capítulo 2. Nós vamos ler dois versículos, amém? O versículo 18 e o versículo 19. Preste muita atenção, amém? Deus falando na boca do profeta Joel. O significado do nome Joel é Deus é Jeová, amém? Olha o título da palavra de Deus: Promessa de fartura, amém? Eu vou ler então. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo, Deus falando: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e dele sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Amém? Meus amados, o profeta Joel foi um profeta que Deus levantou para profetizar para a nação de Judá. Quando o profeta Joel foi chamado por Deus, né, cerca de 830 anos antes da vinda de Cristo, o reino de Israel estava dividido. 10 tribos, reino do norte, com capital em Samaria, né, ou reino de Israel, e as outras duas tribos, reino de Judá, com capital em Jerusalém. Amém? Então Deus levanta o profeta Joel para profetizar. A nação de Judá, o povo de Judá estava passando por uma crise, né? Havia vindo um enxame de gafanhotos e havia devorado tudo, toda a lavoura, toda aquela renda que aquele povo tinha, tudo aquilo que aquele povo semeava, é como se fosse um inimigo, veio e sugou tudo, amém? Só que mesmo assim Deus, ele fala que se compadecerá do seu povo, e não é diferente de nós. Nós estamos passando um momento adverso, nós estamos passando por uma pandemia, por uma crise, mas Deus nos promete o quê? O que ele nos promete? Promessa, aqui ó, promessa de fartura. Mesmo em meio à crise, Deus está nos prometendo uma promessa de fartura. Perceba que diz assim: então o Senhor terá zelo. Ei, o nosso Deus é zeloso, o nosso Deus é cauteloso, Deus cuida de você. Deus tem zelo por ti, Deus se agrada de ti. Quando você está na presença dele, ele muito se agrada da tua vida e da minha vida. Amém? Ó, e o Senhor responderá. É Deus falando para você essa mensagem e falando para mim. Receba aí no seu coração. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Quem é o povo de Deus? Aquele que chama pelo nome dele. Somos nós. Amém? Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e dele serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Opróbrio quer dizer o quê? Uma vergonha em público. Amém? Quando diz aqui, tá falando o quê? Não tá falando que você vai precisar ir até a benção, não. Ele tá falando assim, ó. Eis que, perceba que eis está com letra maiúscula. Deus falando, eis que vos envio o trigo. Ele vai enviar até você a bênção que você precisa. Desde que você permaneça na posição, desde que você permaneça no centro da vontade dele, desde que você continue confiando nele. Perceba que ele fala assim: eis que enviarei o trigo. Beleza. Se nós formos analisar, quando você pega o trigo e você malha ele, você moe ele, você faz o quê? Você obtém a farinha. E você misturando a farinha com mais alguns ingredientes, você obtém o quê? O pão. O próprio Jesus disse: eu sou o pão da vida. Lembra o pão que chovia do céu, que alimentou o povo por 40 anos? É este pão que Deus quer te dar nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, no seu horário que você está vendo essa palavra, amém? E o mosto, eis que vos envio o mosto. O mosto era um suco que ele era extraído das uvas. Então você plantava a uva, né? Você colhia ela e você da uva extraía o suco, né? Um tão delicioso suco. Mas perceba que para você extrair o suco da uva, o que é necessário? Em alguns lugares, não sei se ainda é, né? Mas em alguns lugares era tão artesanal que o pessoal espremia as uvas com os pés. Mas enfim, para você obter o suco, você precisa o quê? Prensar
a uva, você precisa o quê? Espremer a uva. Para o quê? Para você extrair o suco. E muitas das vezes é no momento de dificuldade, é no momento de crise, é no momento de dificuldades, crise e luta que Deus, ele quer fazer o quê? Ele quer extrair a melhor essência que você pode oferecer para ele. Aquela oração que toca o coração de Deus, aquele louvor que toca o coração de Deus. Amém? Vamos para o próximo. O óleo. Em algumas traduções deve estar falando o azeite da oliveira. Amém? Da mesma forma, o próprio Jesus, ele orava muito num jardim chamado Jardim das Oliveiras. Amém? E naquele lugar, a palavra de Deus nos diz que havia prensas, né, onde as oliveiras, as azeitonas eram colocadas e dali eles moíam para o quê? Extrair o azeite puro. Perceba que para você também extrair o azeite, você precisa o quê? Espremer a azeitona, né? Ela é necessária ser o quê? Prensada. Tanto que Getsemane significa lugar da prensa, né? Ou lugar de prensar. O próprio Jesus, quando ele estava na última noite ali no momento de agonia, orando, meio que ele foi prensado ali naquele momento, né? A palavra de Deus fala que o suor dele tornou em gotículas de sangue. E muitas das vezes nós estamos orando, clamando, e nós nos sentimos assim. Só que Deus fala para você não se preocupar. Tudo que é bom para Deus, tudo que Deus quer extrair o melhor de você, necessário é o quê? Confiarmos, se colocar diante da posição. Não temas. É num momento de dificuldade, é num momento de aperto, é num momento de que você está se sentindo prensado pelas dificuldades, pelo desemprego, pela agonia, pelo medo, pelo pânico, pela pandemia. Mas Deus diz para ti, é neste momento que eu, o Senhor, vou extrair a melhor essência que você pode me oferecer. Amém? Creia que é na crise que nasce os verdadeiros e grandes vencedores, as vencedoras. Crise para o cristão não é significado de derrota, não. É lugar de oportunidade, onde Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Que possamos ficar com essa palavra, amém? Medite, guarde essa palavra no teu coração. Você que pode, feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu vou fazer uma rápida oração por você, amém? Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez eu me ponho diante da tua presença. Te rendemos graças por essa palavra, Pai querido, que o Senhor falaste na boca do teu profeta Joel. Pai, nós tomamos posse, porque nós cremos que o mesmo Deus que foi com aquela nação, Pai querido, com a tribo de Judá, Pai querido, o mesmo Deus que foi com aquele povo, Pai, é o mesmo Deus que está conosco neste dia, Pai querido. A cada ouvinte, Pai querido, que acessou esse vídeo, Pai, que deixou um pedido de oração, que o Senhor possa ir de encontro à necessidade, a oração de súplica dos teus filhos. Pai, que neste momento de crise o Senhor possa extrair o melhor dos teus filhos e para que o teu nome santo na boca deles venha ser glorificado, que eles possam testemunhar, Pai querido. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe de uma forma especial.